Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta tarde, sábado, dia 4 de junho de 2016, às 4 horas da tarde. Um pouco exaustos, cansados. Amém. Mas nós estamos aqui nesse fim de tarde, juntos nessa rede social, agradecidos a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu de vida. Esse Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Esse Deus todo-poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não cansamos. Estamos cansados de outras coisas, mas de glorificar a Deus, nós estamos incansados. Porque Ele merece, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem cuidado de nós. Amém. Eu louvo esse Deus, eu glorifico esse Deus. Amém. Estou um pouco descabelada, ainda não fiz o meu cabelo ainda não tive tempo de fazer um penteado. Amém. Nós estamos aqui, estamos gratos a esse Deus, como eu disse, pelo fato de Ele ter trazido a minha irmã hoje, Simone, com lindas coxas, né? Maravilhosas coxas que ela tem, que está vendendo, uma mais linda do que a outra, e ela me presenteou essa coxa. Que Deus te abençoe, Simone. Deus te ajude, minha irmã querida. Eu te amo. Amém. Deus te guarde. Deus, ela veio na minha casa. Que Deus te ajude, minha irmã. Que Deus te abençoe. Deus perdoe nossos pecados, teus, os meus. Que Deus tenha misericórdia da Simone. Amém. Que Deus tenha piedade de nós. Amém. Glória a Deus. E nós estamos felizes, nós estamos alegres com esse Deus. Queremos aqui registrar esse momento de gratidão. Amém. Pelas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Deus tem operado maravilhas. Estou feliz. São as coisas pequenininhas que me deixam. Uma coxa bonita. São coisas pequenas que nos deixam felizes. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos gratos a esse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém. Estamos felizes pela presença, pela lembrança dos nossos irmãos, pelas orações. Amém. Por tudo que os nossos irmãos em Cristo têm operado, que têm feito, né? Lembrado. Eu admiro muito os irmãos em Cristo que estão trabalhando pelo Evangelho, estão fazendo a obra do Senhor. Amém. Que estão aí realizando grandes feitos. Amém. Grandes maravilhas, fazendo o ídolo de Jesus, levando o amor, levando a gratidão, levando o carinho, levando a palavra de Deus para nós. Amém. Os que estamos precisando. Então é muito maravilhoso esse momento em que a gente vê a obra de Deus crescendo, se multiplicando. Amém. Se multiplicando. Deus está muito alegre, com certeza Deus está feliz, porque Ele quer isso, Ele quer ver a sua palavra sendo multiplicada, Ele quer vendo os seus filhos fazendo a sua obra, se santificando. Amém. E nós estamos aqui gratos a Deus pela vida das irmãs. Amém. Pela minha vida, pela vida do meu marido, pela vida de todos os irmãos em Cristo. Amém. Glória a Deus. E é muito maravilhoso estar na presença desse Deus. Não tem coisa melhor do que estar na presença desse Deus, o Deus forte, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que nos fortalece, que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá ânimo. Amém. Que abençoa uma nação. Que abençoa uma nação. Quando nós observamos, quando nós focamos
a nossa inteligência, a nossa atenção no que Deus fez no passado, o que Ele operou ali na terra do Egito, no meio de um caos terrível, no meio de uma calamidade terrível. O povo de Deus clamava por Deus. Os judeus, os israelitas suplicavam a misericórdia de Deus, suplicavam a piedade de Deus, e Deus ouviu o clamor dos judeus, dos israelitas. Deus se inclinou a ouvir o gemido, aleluia, a súplica, a invocação dos seus filhos, dos seus escolhidos. Deus levantou 2 profetas, Moisés e Arão, para abençoar o seu povo, os judeus, os israelitas, e, por não dizer, o mundo todo. Porque nós somos abençoados, os gentios, por causa dos judeus. Por causa do israelita, nós somos abençoados, todas as famílias da terra. Amém? Nós somos abençoados porque Deus falou para Abraão e disse: sai da tua terra, Abraão. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Te mostrarei, ser tu uma bênção. E ali começa, quando Deus chama o nosso pai, o patriarca, o grande Abraão, juntamente com a sua esposa, nossa amada, e a Sara. Todo mundo conhece essa história, quando Deus fez a promessa para Abraão e Sara e diz para esse casal: sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, ser tu uma bênção, te abençoarei, te abençoarei e abençoarei aqueles que te abençoam, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam, ser tu uma bênção. E ali começa uma história maravilhosa, uma história de Deus com Abraão, e Abraão foi fiel a Deus. Abraão serviu a Deus fiel. Tudo que Deus mandava Abraão fazer, ele fazia. Tudo. E Deus era com ele. Deus era com Abraão, deu vitória para ele em tudo. Ele tinha 75 anos de idade quando ele saiu da parentela dele, levou seu sobrinho Ló. E nós não vamos pensar que naquela época já existia fome, já existia guerra, a impiedade, a violência era extrema. Mas Deus estava com Abraão ali, livrou Abraão de todos os seus inimigos. Amém? Abraão, não que ele não tinha medo dos egípcios, mas ele sabia o perigo que ele estava correndo. Porque quando a gente está ao redor, no meio, do lado de pessoas que não temem a Deus, não têm o temor, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra, por que que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, irmã Socorro? Por quê? Porque aqueles homens, diz a Bíblia, e não é eu, eles eram malignos, eles não temiam o Senhor. Era vizinho de Abraão. Abraão intercedeu por seu sobrinho que foi levado cativo pelos sequestradores para Sodoma e Gomorra. Deus deu vitória. E Deus deu vitória a Abraão. Amém. Como é maravilhoso nós pensarmos nessas vitórias do nosso pai Abraão. E diz a Bíblia, não é eu, que Abraão invocava ao Senhor. Por onde Abraão andava, ele levantava um altar ali. E ele invocava o Deus Todo-Poderoso, Deus que apareceu para ele e fez promessas. E aí a gente observa a história de Abraão, Isaac e Jacó. Como Deus, até chegar a um povo que saiu de Abraão, escravo na terra do Egito, e quando Deus levantou o profeta Moisés com mão forte para libertar o seu povo,
das mãos do exator, do ímpio, do faraó. Então é muito maravilhoso, é nesse Deus que nós colocamos a nossa confiança. Esse Deus que operou na terra do Egito há milhares de anos. Aleluia, amém. E as nações tudo ao redor ali, vendo os ímpios conheciam que Deus era com Abraão, Deus era com Isaac, Deus era com Jacó e Deus era com José. Quando foi Jacó que fugiu da presença do seu irmão Esaú, porque ele fez aquela ultrapassa de ter tomado a bênção dele, que a bênção era para o seu irmão, não era para ele. E aí o seu irmão ficou muito furioso, disse que queria matá-lo porque ele tomou as bênçãos e não restou nenhuma bênção. Quando Isaac foi abençoado, olha, o teu irmão Jacó já levou todas as bênçãos, o que resta para ti? E diz a Bíblia, não, é eu que. Aí ele saiu, a mãe dele, a Rebeca, disse, meu filho, corre, vai depressa buscar refúgio lá para a terra do meu irmão Labão, porque o teu irmão Esaú está muito furioso, vai-te embora. E ele saiu com a cara e a coragem, sozinho, deixou o pai, deixou a mãe, deixou o irmão que estava furioso e foi embora. E Deus abençoou Jacó, trabalhou por 14 anos, 20 anos, 7 anos pela sua esposa, mas foi enganado por Raquel, que ele amava. Mas antes de ele casar com Raquel, o seu sogro lhe deu a Lia. E aí ele trabalhou mais 7 anos pela Raquel. Deus abençoou as obras de Jacó. Quando o seu sogro Labão queria enganá-lo, os anjos de Deus não deixavam. Amém, glória a Deus. Os anjos de Deus não deixavam. Deus falava com Jacó em visões. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que essas histórias maravilhosas, dignas de nós lembrarmos desse Deus maravilhoso, desse Deus de Abraão, quando Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, o Deus dos judeus. Jacó, o nome dele era Jacó, mas depois Deus transformou o nome dele para Israel. Foi aí que começa a surgir a nação Israel em Jacó, a nação Israel, que Deus falou assim, disse para ele, teu nome não é mais Jacó, teu nome é Israel, porque como homem tu lutaste com o príncipe, e ele lutou com a noite toda, e ele ficou manco. Então essas histórias maravilhosas estão dentro do nosso coração. E ele promete, ele ama os judeus, israelitas, na grande tribulação, quando Deus já levar a igreja, arrebatar o seu povo, os judeus vão se converter ao Senhor Jesus Cristo. Na grande tribulação, quando vão fazer uma aliança com o anticristo, por não sei quantos anos, parece que é 3 anos e meio, vai durar 7 anos, mas em 3 anos e meio, eles vão ver que o anticristo não é o que eles pensam que ele era, e aí eles vão romper a aliança que eles fizeram com o anticristo, e aí eles muitos vão se converter e vão pregar o evangelho na grande tribulação. O remanescente, amém? Hoje, nós, os gentios, somos abençoados. O evangelho está sendo pregado aos gentios. Nós, hoje, os gentios, nós somos gentios porque nós não somos da linhagem nós não somos israelitas, não nascemos em Jerusalém, mas nós somos adotados quando nós aceitamos Jesus Cristo, que é da linhagem de Abraão. Nós somos enxertados
Nós fazemos parte através da fé e da promessa, e aí nós passamos pela fé ser filhos de Abraão e consequentemente ser filhos de Deus. E aí, se nós observarmos, obedecermos tudo o que o nosso pai Abraão fez, obedeceu ao Senhor, temeu ao Senhor, velho já. Depois Sara morreu e ele ainda casou ainda com a Quentura e teve 5 filhos ainda, mas a Bíblia diz, e não eu, que ele deu tudo para o seu filho Isaac, tudo que o Abraão, rico lá nas terras, lá em Jerusalém, todas aquelas terras de Jerusalém ali, é dos filhos de Abraão, tudo ali, aquela nação israelita, tudo são dos judeus. Abraão deu tudo para Isaac, mas para os seus 5 filhos ele deu presentes, diz a Bíblia, e não eu. Amém? Glória a Deus. Então, o profeta Jesus, o ungido, o intercessor, saiu da linhagem desse homem, Abraão, que está no céu de glória. Ele é citado no Novo Testamento pelo próprio Jesus Cristo, que deu uma parábola falando do rico que morreu e foi sepultado, e lá no inferno, em sofrimento, em pavor, ele via o Lázaro, pobre, o mendigo, no seio de Abraão, e ali eles conversam, o rico morto já, há um diálogo entre o pai Abraão e o pedindo socorro, pedindo auxílio, pedindo clemência, mas já é tarde, porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. E aí nós observamos que ele, pai Abraão, pai era um judeu, com certeza. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele reconhece que Abraão era o que? Pai. Porque Abraão, como eu já disse, falei, é pai de todos os judeus. O pai não só dos judeus, mas também do gentil, porque quem crê em Jesus Cristo se torna filho de Abraão também pela fé e recebe as bênçãos, adotado, e aí recebe todas aquelas bênçãos que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Já os judeus, filhos de Abraão mesmo, que não se converteram, que não creem que Jesus Cristo é o Senhor, que é o Salvador, eles morrem lá no Hades, eles vão estar clamando, pai Abraão, pai Abraão. A Bíblia diz, e não é eu, que na ressurreição dos mortos vem gente do Oriente, do Ocidente, comer na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Vão comer, vão cear. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é muito maravilhoso essa história. Nós rendemos aqui toda a glória ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Amém? Esse Deus, que Deus é esse? É o Deus de... Vá ler a Bíblia, meu irmão, e vá descobrir que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Isaac e de Jacó, merece toda a honra, é o Deus verdadeiro, que levantou, como eu já disse, Abraão. Começou a história com Abraão e vai terminar, começou em Jerusalém e vai terminar em Jerusalém. Amém? E vai terminar em Jerusalém. Jerusalém será o palco da glória de Deus. É o cenário escolhido juntamente as nações ao redor de Jerusalém. Antes disso, Jesus vai vir e vai reinar onde, irmã Socorro? Em Jerusalém, lá em Israel. E nós abençoamos essa terra maravilhosa. Nós temos esse desejo de ir a Jerusalém. Não sei se Deus vai abrir as portas, porque para ir lá visitar os lugares onde Jesus passou, começou a história com Abraão, com Sara, etc. O Rio Jordão. É muito maravilhoso. Só Deus mesmo para abrir as portas e nos levar lá. E nos trazer também. Então nós ficamos lá. E hoje essas guerras, esses conflitos para aquela banda de lá. E nós ficamos vendo. Mas
Acontecerá um dia que Jesus Cristo vai de lá governar, reinar todas as nações. Isso é uma profecia. E vai se cumprir no tempo de Deus. No tempo de Deus, a história dos judeus, dos israelitas. Amém? E nós glorificamos esse Deus maravilhoso. Nós exaltamos esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. E hoje as promessas. Na segunda-feira, aquela irmã Neuda trouxe uma palavra de Deus maravilhosa no meu coração. Ela leu o Salmo 28 e foi de Deus. Foi de Deus. As promessas que Deus, através do profeta Moisés, falou para os judeus, dizendo para os judeus que se os judeus... Estava o profeta Moisés ali, o sucessor depois que Moisés morreu foi Josué, e ele fez a mesma coisa que o profeta Moisés falou para os judeus. Se vocês atentamente obedecer à voz do Senhor, se vocês atentamente observar, andar nos caminhos do Senhor, Deus vai exaltar vocês, Deus vai abençoar vocês, vem as bênçãos sobre vocês. Se vocês guardarem a palavra de Deus, observando, virão essas bênçãos sobre ti. Porém, se vocês foram rebeldes, se vocês se rebelarem contra Deus, se vocês persistirem contra Deus, virão as maldições. Maldito és tu, maldito ali, maldito acolá, etc. Tudo aquelas bênçãos e as maldições. E a irmã trouxe as bênçãos para mim. Marcante esse dia. Muito maravilhoso. Se eu atentamente ouvir a palavra de Deus, guardar tudo que Deus, através dos seus profetas, primeiro Abraão, Noé também foi um profeta, mas a Bíblia fala dele lá no Novo Testamento. Mas nós temos que focar toda a nossa atenção ao profeta Abraão, depois do Isaac e Jacó, todos os profetas, terminando com Jesus Cristo, que é o profeta dos profetas, é o grande Salvador, é o grande intercessor, o mediador entre Deus e o homem, focando toda a nossa atenção no que esse homem falou. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Foi ontem, ou anteontem, eu não lembro, caiu um temporal, foi 7 horas, 8 horas da noite, acho que foi quinta-feira, não lembro. Eu sei que caiu um temporal, era 9 horas da noite, 8 horas da noite. Foi um temporal forte e eu saí, fui ver o temporal, dei uma guardada ali, E aí caiu aqui na minha cozinha, caiu, sem mentira nenhuma. Caiu um raio. Eu fiquei toda encolhida, e me encolhi toda, eu fiquei assim, toda encolhida assim, quando eu vi cair aquele raio bem na minha frente, um raio de fogo. Foi um estrondo, bem aqui na minha cozinha. Eu vi o poder de Deus, aquele, sabe, é um raio, um relâmpago mesmo, fogo assim, uma coisa... Houve um estralo assim, bem na minha frente assim, que eu me encolhi toda, eu fiquei com medo. Eu disse, meu Deus, tem misericórdia. Deus me mostrando o poder dele. Poderia ter me matado aquele raio. Caiu bem aqui na minha cozinha. Sem mentira nenhuma. Caiu na minha cozinha o raio 8, 9 horas da noite. Bem pertinho de mim. E eu vi aquele raio. Aquele estrondo, eu vi o raio. Não posso assim explicar, mas eu vi assim um raio
como que se diz, eu vi uma coisa de fogo, algo assim que mexeu com o meu cérebro, eu fiquei ali perplexa, atônita, em ver o poder de esse é o Deus no qual nós estamos invocando, um Deus forte, um Deus maravilhoso, Deus digno de toda a honra e toda a glória e todo louvor. Eu nunca vou esquecer aquela imagem que eu vi, nunca vou esquecer, sempre acontece, mas na quinta-feira à noite foi muito forte, como eu já disse, caiu um raio na minha frente, na minha cozinha, caiu esse raio. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus que nós não vemos, mas Ele é real. Ele é misericordioso. Ele é digno de receber toda a glória e todo o louvor. Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para que nós tenhamos esperança, para que os nossos pecados sejam perdoados. Amém? Para que nós tenhamos ânimo, coragem e força para falar desse Jesus, sermos testemunha das suas maravilhas. Que seja feita a vontade do Senhor. Porque Abraão, ele não fez a vontade dele. Deus mandou ele, sai da tua terra. E ele obedeceu a voz do seu Criador, nosso patriarca. Ele foi tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. Jacó da mesma maneira, Isaac da mesma maneira, Josué, todos os profetas não fizeram a vontade deles. Nem Jesus fez a vontade dele. Jesus fez a vontade do seu Pai. E nós também não temos que fazer a nossa vontade. Temos que fazer a vontade do nosso Pai. Doa onde doer. Se é a vontade dele, que seja feita a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Senhor, seja feita a tua vontade nas nossas vidas, e não a minha vontade. A minha vontade tem que ficar em segundo plano. O primeiro plano é a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus.